Shalom, bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa do Pai, amém. Hoje é o nosso último culto de manhã, durante os próximos meses, e acho que rapidamente todos vamos perceber porquê dessa mudança de horário, mas a fornalha era bem mais quente e Deus foi com eles, portanto o Senhor também é connosco. Não interessa se está frio, não interessa se está chuva no inverno, não interessa se cai granizo que até assusta, não interessa se vem um sol abrasador. O que interessa é que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, é connosco, nos abençoa e é por Ele e para Ele que nós estamos aqui a celebrar. Amém? Amém. O Senhor nos diz assim no Salmo 13: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutante dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim e contra ti o meu inimigo, o nosso inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, confiamos na tua graça, Senhor. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque não te tens esquecido de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque com inimigos a levantarem-se contra nós, por aí em N situações, o nosso Deus, tu és tão poderoso, a tua mão poderosa nos guarda, a tua mão nos sustém, a tua mão nos guarda, Senhor, de cairmos no abismo, de irmos, Senhor, engolidos pelo mal, pelo pecado, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos. Por isso, hoje também estamos aqui. Não estamos aqui para cumprir um ritual de termos que nos juntar aos domingos. Não. Nós estamos aqui com alegria, com a percepção correta no coração, que estamos a celebrar ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus grandioso e ao Deus majestoso. Te louvamos nesta manhã, declaramos que és Deus sobre a nossa vida, declaramos que és Deus sobre a nossa casa, declaramos que és Deus sobre a nossa escola, és Deus sobre o nosso emprego, és Deus sobre a nossa nação, és Deus sobre as nações da terra, és Deus sobre as gerações vindouras, és o Deus eterno, és o Deus que não muda nem mudará porque é perfeito. És um Deus bom, és um Deus fiel, és um Deus justo, és um Deus digno, és um Deus de amor. Nós te louvamos nesta manhã, Senhor, porque Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és o amado da nossa alma. Tu nos enches com a Tua alegria e nós não paramos de cantar. Tu nos enches com o Teu Espírito e nós não conseguimos parar de dançar, porque és o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso celebramos a dádiva da vida, a dádiva da salvação, mas acima de tudo celebramos porque és um Deus, és o nosso Deus. Te louvamos, te glorificamos nesta manhã, Senhor. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade, poder e honra sejam para Ti, o Deus eterno, o nosso Criador. Amém. 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 Bom dia, amados. Que nós possamos hoje começar logo adorando ao nosso Deus com alegria, com júbilo. Fecha teus olhos agora. Pede ao Senhor para que Ele tire toda a preocupação, que Ele tire toda a distração e que possa te focar hoje em adorar a Ele com todo o teu coração, em espírito e em verdade. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, colocamos diante de Ti, Senhor. Tu possa estar aqui presente, Deus. Em nome de Jesus, bem-vindo aqui, Senhor. Amados da nossa alma. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o Teu amor. Sou totalmente apaixonado por Ti, Senhor.
O teu amor me embriagou e encheu o meu ser. E agora eu não paro de cantar. O teu Espírito encheu meu corpo de alegria. E agora eu não canso de dançar. Dance na presença dele. Então eu vou me derramar, em tua presença descansar. Em adoração quero me extravasar. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. O teu amor me embriagou e encheu o meu ser. E agora eu não paro de cantar. O teu Espírito encheu meu corpo de alegria. E agora eu não canso de dançar. Então eu vou me derramar, em tua presença descansar. Em adoração quero me extravasar. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. Meu amado, amém, sim. Santo, 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 estou sem. Amém. O Senhor derrama óleo de alegria sobre as nossas vidas. Ele derramou o seu sangue sobre nós para nos tornar livres. Ele tirou toda a corrente que era para podermos adorar a Ele. Ele tirou toda a mordaça para nós podermos abrir as nossas bocas e adorar a Ele.
Então adore Ele com todo o teu coração, adore Ele com todo o teu amor, que possas mesmo declarar com verdade que Ele é o teu amado, que possas declarar agora o quanto tu amas o Senhor, o quanto tu amas ao nosso Pai. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. Declara: és o meu amado. És o meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. Declare mais uma vez essa declaração de amor. Meu amado Senhor, o amado da minha alma. Com óleo de alegria me ungiu. Fez-me livre para adorar, para celebrar o teu amor. Sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. Amém, Senhor. Sim, Deus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És um Deus de milagres. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. És um Deus de milagres. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. És um Deus de milagres. Aplauda ao Senhor, aplaude, aplaude. Só o nosso Deus é digno de louvor, só o nosso Deus é digno de adoração. Te bendizemos nesta manhã, Senhor, te damos graças, te damos glória, te
te louvamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai amado, o amado da nossa alma, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Paizinho. Amém. Amém. Podem tomar os vossos lugares, por favor. Bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos à casa do Pai. Sejam bem-vindos a um lugar onde o Senhor se faz presente. Mais do que pessoas, é a presença do Pai que é real e é constante. Amém? E hoje começa um pouquinho já mais de calor, começa a ficar mais difícil, mas nós sobrevivemos. Amém? Que o amor do Senhor é tão bom que nos guarda, que nos capacita, que nos ajuda a resistir. Amém? Lembrar só para os menos atentos que a partir da semana que vem o culto deixa de ser ao domingo de manhã e passa a ser ao sábado no final do dia, às 9 da noite, exatamente por causa do calor, com a causa do calor, para nós podermos sobreviver e, enquanto família, também termos um tempo mais agradável ao domingo, porque muitos de nós temos só o domingo livre e no verão é bom nós podemos estar com a nossa família. Estar na casa do Pai é bom. A coisa melhor que há é ter intimidade com Deus, ir à casa do Pai todos os dias, não somente no dia em que há culto. Mas Deus criou a família, como a Letícia nos ministrou. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Deus não criou nem a igreja, Deus não criou as empresas, Deus não criou nada disso. A primeira instituição foi a família, quando juntou Adão e Eva e disse para eles multiplicarem, para frutificarem, para dominarem sobre os animais e sobre tudo o que existia na terra. Então o Senhor criou a família e é importante, nestes meses do verão, que as famílias também tenham o seu tempo livre para estar em paz, em harmonia, para passearem dentro das limitações que nós ainda temos. Amém? Amém. Mas qualquer dia vão acabar. Amém? Eu creio que o nosso Deus, no tempo certo, vai colocar um basta e poderemos andar em liberdade novamente. Amém? Semana passada tivemos uma ministração poderosa, amém, sobre como restaurar o nosso altar. Foi bom, foi muito, muito, muito bom. E hoje nós vamos terminar, entre aspas, uma série que não estava prevista ser feita sobre Neemias, mas Deus é quem vai mandando e a gente começa a pensar numa coisa, depois Deus dá mais outra e hoje eu creio que Deus nos vai terminar, embora nós estamos num processo em que estamos a ser discipulados, usando o livro de Neemias, nas próximas semanas largas. Os casais estão todos envolvidos nesse sentido, mas hoje estamos a falar de ministração de corpo. Então, se puderem abrir as vossas Bíblias ou ligar as vossas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 10. É só um versículo muito simples, porque as coisas de Deus são simples. Os homens é que complicam. Porque o ser simples não quer dizer que não seja poderoso, e o nosso Deus é poderoso, amém? Não ser simples não quer dizer que não seja grandioso, porque o nosso Deus é grandioso. O que nós sabemos é que as coisas para nós têm que ser simples, porque nós somos limitados. Não somos como o nosso Deus que é ilimitado, omnipresente, omnisciente, omnipotente, Deus Todo-Poderoso. Então, o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo em Tuas mãos, te entregamos esta ministração. Tu a entregaste, Senhor, e eu te peço que sejas Tu a colocá-la no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Use este tempo, Senhor. Abre os nossos ouvidos, quer os naturais, quer os espirituais. Tira toda a distração que possa haver no nosso meio. Preocupações com o dia de amanhã, com o que aconteceu, com o que poderá acontecer. Que hoje, Senhor, seja tirado do nosso coração. Eu oro declarando, Senhor, que a nossa mente esteja cativa a Ti, Senhor Espírito Santo. Que os nossos pensamentos sejam os Teus, que são pensamentos do alto e não pensamentos de baixo. Sejam pensamentos santos e que, através da forma como nos vais ministrar, nos possas ajudar a entender, nesta última parte de Neemias, como nós nos podemos proteger daqueles que querem impedir a Tua obra na nossa vida. Fala com cada um de nós nesta manhã, Senhor, para que possamos ser ministrados e possamos não só ser ministrados, tomar nota no nosso coração destas lições importantes que tens para nós. Declaramos um tempo aberto para que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós, ministrando, curando, restaurando, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. É um único versículo, é verdade, mas é um versículo muito importante e que nos leva a fazer uma reflexão, porque nos fala de inimigos que tentaram impedir que Neemias e os homens e mulheres e famílias, e já vimos, no outro dia tivemos a contar assim por alto,
acho que eram 36, não foi que eu concluí, que era mais ou menos, tirando aqueles que ele falava no plural, que era os orives, os isto, as filhas do não sei quê, havia 36 pessoas pelo menos envolvidas e as suas famílias na reconstrução dos muros. Portanto, não era pouca gente, era muita gente. E houve gente que se levantou para que isso não acontecesse. E hoje o Senhor vai nos ministrar como estarmos preparados para os inimigos que nos querem impedir de levantar os nossos muros. Amém? Porque nós fomos ministrados na primeira semana sobre os muros quebrados, aquilo que quebrou na nossa vida, aquilo que nos tornou vulnerável. E nós aprendemos a avaliar a situação, a ver onde temos que mudar, onde temos que tocar. E depois, na segunda ministração de Neemias, o Senhor nos mostrou como podemos levantar os muros, a forma correta de os fazer. E hoje o Senhor nos traz o alerta, que nesta fase em que nós vamos estar a reconstruir os nossos muros, a levantar as portas que estão quebradas, deitadas abaixo, vai haver quem tente impedir que isso aconteça. E nós temos que estar atentos, temos que ter discernimento. Nós sabemos que um dos dons do Espírito Santo é exatamente o discernimento, o dom do discernimento, e a gente podemos entender isso. E é importante o Senhor ministrar-nos. Realmente a série não estaria completa. Para nós, se calhar, estaria. Mas para Deus não estava, porque faltava rematar. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Vocês sabem que eu gosto de fazer perguntas provocatórias, não sabem? Faz parte, não é? Cada um de nós tem a sua personalidade, a minha é esta. É às vezes picar assim um pouquinho. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Que tu saibas, tens algum inimigo? Não precisas dizer, a gente não precisa de saber os detalhes. Tens algum inimigo? Alguma pessoa que tu saibas que se pudesse fazia mal, se pudesse impedia que a tua casa subsistisse, que se pudesse fazia com que tu perdesse o teu emprego? Se calhar não tens. Se calhar, naturalmente falando, não tens. Uma coisa é a gente saber que há pessoas que não gostarão de nós por isto ou por aquilo. Se calhar inimigo não tens, naturalmente falando, porque és boa pessoa. Se não fosses boa pessoa, não me ouvias aqui a provocar-te, sem ficares zangado comigo e a tirares qualquer coisa. Não, tu és boa pessoa. E eu acredito que ao longo da tua vida foste levando o amor de Deus por onde andavas. Uns mais, outros menos, porque o Senhor nos capacita também de formas diferentes a falar, a mostrar o seu amor. Mas deixa-me também dizer-te uma coisa. A forma mais fácil que nós temos de falar do amor de Deus é mostrar esse amor na forma como falamos nas compras, na rua, nos transportes, no trabalho. É o nosso comportamento, é a nossa atitude. É o melhor dom de evangelismo, é o nosso comportamento. Porque nós podemos falar muito, mas se a nossa atitude não bate certo com o que a nossa boca diz, as coisas não estão bem. Então eu acredito que naturalmente até possas não ter nenhum inimigo. Eu, que eu saiba, não tenho nenhum inimigo. Acho que nunca criei nenhum inimigo naturalmente falando e também tenho ideia que não tenho nenhum inimigo. Mas espiritualmente tu tens um inimigo e eu tenho um inimigo. Espiritualmente todos nós temos. O Senhor nos diz que o diabo é o inimigo das nossas almas. Eu sei que hoje em dia há muitas igrejas que dizem por aí que o diabo é como se fosse um cãozinho ou um ratinho com um megafone que só fala alto e não faz nada. Eu já ouvi isto milhares de vezes e vocês também acreditam que sim. Eu acho que quem diz isso, não tenho a certeza, está enganado. O diabo não é um ratinho com um megafone. O diabo é alguém que, dia após dia, tem como única preocupação impedir que a gente tenha comunhão com o Pai. E ele tem o seu poder. Ele existe antes de nós. Ele já viu muito crente poderoso cair, porque o seu orgulho fez com que caísse, tal como ele um dia caiu do céu, por causa do seu orgulho quis ser Deus. O que nós não podemos esquecer é que o diabo não é esse ratinho. O diabo tem poder, sim, mas Deus é maior que o diabo, amém? Deus é muito mais poderoso. E como diz a palavra de Deus, é muito maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora, se dermos uma brecha, meus irmãos, o que eu vos posso assegurar é que ele agarra essa brecha e não nos larga. E aí dá trabalho. Mas o Senhor nos ensina isso, a ter cuidado com ele. Ainda ontem estávamos a falar, no final do dia, meio a brincar sobre umas coisas. Se Adão e Eva tivessem dado ouvidos a Deus, realmente as coisas tinham sido diferentes. Mas quando o homem acha que sabe tanto como Deus e que já não precisa de ouvir aquilo que Deus diz, é quando o homem está no caminho do abismo. É quando o orgulho começa a tomar conta do nosso coração. E isso faz com que exatamente a gente não dê valor a esse inimigo que está ali preparado para nós. E esse inimigo o Senhor nos diz que veio para matar, roubar e destruir. E quando esta frase que está na Bíblia é lida, a gente muitas vezes pensa em matar a nossa vida, pensa em roubar o nosso dinheiro, pensa em destruir a nossa casa. Isso são componentes. O que Ele quer mesmo tirar é a nossa fé no Senhor. O que Ele mesmo tirar do nosso coração é deixarmos de querer. Ele usa os outros artifícios, o matar, o roubar e o destruir, para tirar a nossa fé em Deus. Porque no momento em que nós perdemos a fé
que o Deus de milagres passa e faz o milagre na nossa casa, aí somos uma presa fácil. E realmente temos de estar muito atentos. Porque o diabo é o teu inimigo e é o meu inimigo. E nós, como igreja, temos que entender que somos mais fortes juntos do que separados. Porque quando nós estamos juntos, quando eu vejo que um irmão está a passar por um momento difícil, é junto que eu o fortaleço. Não é separado. Nós conhecemos aquele clichê evangélico, mas que é verdade. A brasa fora das outras brasas esfria. Nós fora do corpo de Cristo, fora da igreja esfriamos. Por muito que a gente diga, por muito que haja aí pregadores agora da internet que diz que não precisamos de igreja, é mentira, estão a ser usados pelo diabo. Precisamos de igreja? Sim. Precisamos de um lugar onde a gente sabe que Deus, de uma forma corporativa, se faz mais forte, porque é mais forte no nosso meio. E essas pessoas, infelizmente, estão a ser usadas pelo diabo para afastar. Porque Deus tem prazer no seu corpo. Deus tem prazer no corpo de Cristo. Sem me querer alongar muito por aqui e sem entrar muito neste tema, o que é que o Senhor diz que o Senhor Jesus vai fazer quando voltar? Vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Não vem buscar os desigrejados que acreditam nele. Então eu quero estar no lugar onde o Senhor Jesus vem. Não quero estar aí fora convencido que está tudo bem. Eu quero estar no lugar onde o Senhor vem. Ainda a falar um pouquinho do diabo, não lhe vou dar mais crédito, porque ele tem este tempo para depois podermos ministrar. Não lhe estou a dar importância, mas queria dizer-vos uma coisa interessante, que esta semana vi um post nas redes sociais. Também tem coisas boas nas redes sociais, amém? Não tem só coisas ruins, tem coisas boas. Tem o nosso canal, tem muita coisa boa, tem muita gente santa com palavra boa na internet que nos edifica e que nos ajuda a crescer. Tem sim, senhor. Temos é que saber filtrar. Mas eu vi um post, já não me recordo em que rede social foi, muito engraçado, que dizia que o diabo gasta 168 horas por semana a pensar como me vai derrubar a mim ou a ti. E nós às vezes gastamos 10 minutos por dia a tentar perceber isso. Ou seja, ele gasta 24 horas por dia, ao fim dos 7 dias, são 168 horas. Ele não faz mais nada, se não ver como enganar o cristão. E o cristão acha que com 10 minutos naquela oração que vai ao guichê pedir uma benção ao Pai é suficiente. Não é suficiente. Nós temos que perceber isso e temos que parar para pensar um pouquinho. Se nós somos realmente importantes, que ele gasta tempo para ver se nos atinge, nós temos que perceber, temos que gastar tempo para que ele não nos possa atingir, ou quando ele nos vier atingir, nós estarmos preparados para poder, usando a palavra de Deus, como o Senhor Jesus fez naqueles 3 dias que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, poder ser corrido a 7 pés da nossa presença. Amém? Então, voltando aqui ao nosso amigo Neemias, que este sim é algo que nos edifica, e sobre a reconstrução dos muros, hoje vamos aprender de que forma poderemos ter sucesso na nossa reconstrução, ou de que forma poderemos não ter sucesso. Quem sabe minimamente fazer obras e alguma coisa sobre obras, sabe que é muito fácil um muro ficar bem feito, mesmo, e é muito fácil o muro parecer que está bem feito, mas não está. E no dia em que vem o vento, o muro cai, ou no dia que alguém se encosta lá para conversar, assim que acabou de se encostar, a pessoa cai e o muro também cai. Porque nem sempre as aparências são o importante é o fundamento. E o fundamento do muro que nós vamos levantar nas nossas vidas, que vamos reconstruir, o fundamento chama-se Jesus. Independentemente, estamos a usar o livro de Neemias, porque Neemias nos dá estratégias importantes, porque Neemias é um homem que é um exemplo de administrador, mas não é em Neemias que nós fundamos o nosso muro, é em Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a raiz, Jesus é que é a árvore da vida, é em Jesus que nós vamos fundamentar o nosso muro. A estratégia pode vir de Neemias, porque foi Deus que lhe entregou, porque não é um homem. Os inimigos vamos aprender com Neemias, mas que a gente nunca esqueça, Jesus é o nosso fundamento. Sem Jesus, não valeria a pena estar a falar sobre Neemias. Sem Jesus não valeria a pena estarmos a falar dos muros, porque era tudo algo natural. Com Jesus é tudo espiritual. Com Jesus é tudo profético. Porque Jesus é o centro da nossa vida. E eu sei que nós todos conhecemos Jesus, mas nunca é demais lembrar, sem Jesus nós não somos nada. Jesus nos dá vida, Jesus nos cura, Jesus nos salva, Jesus nos redime, Jesus liberta-nos dos pecados, Jesus nos intercede por nós quando nós nos arrependemos, Jesus nos levanta do monturo e nos assenta nos lugares celestiais. É Jesus. É tudo à volta de Jesus. Claro, o Espírito Santo, como parte da Trindade, faz toda a parceria connosco para nos ajudar. Mas tudo se centra no sacrifício de Jesus, no sacrifício vicário que o Senhor Jesus fez, quando subiu àquela cruz e deu a sua vida por mim e por ti, para hoje estarmos aqui com liberdade a ouvir falar a palavra de Deus. Amém? Amém.
Mas vamos ver então como é que a gente pode ter sucesso na nossa construção. E porquê que é importante nós termos sucesso? Porque enquanto os nossos muros não forem reconstruídos, nós estamos vulneráveis. A verdade é essa. A grande preocupação de Neemias, claro que Neemias tinha uma dor no coração porque era a terra dele, era a terra santa, e ele sabia que ela estava completamente maltratada, pedra sobre pedra. Mas mais importante do que essa vergonha que ele tinha, essa humilhação como judeu, é saber que enquanto não tem muro e não tem portas, e deixem-me lembrar-vos, os muros de Jerusalém têm 12 portas, porque 12 significa governo, quer dizer que Jerusalém é governada por Deus. Não tem 11, nem tem 13, tem 12 portas. E o muro, quando o muro está feito, significa que estamos guardados e protegidos. Por isso é que o Senhor nos diz na sua palavra, e nós oramos imensas vezes para que o Senhor possa fazer um muro de fogo à nossa volta. Posso fazer uma brincadeira. Hoje em dia, na área de informática, fala-se muito na firewall, que é o que se faz para que os sistemas não sejam atingidos. Já no tempo da Bíblia, o Senhor falava da firewall, que é o muro de fogo. Portanto, o Senhor já havia informática naquela altura, porque tudo vem dele. Amém. Hoje é que acha toda a gente que descobriu tudo. Tudo vem de Deus. Amém. Foi uma brincadeira, mas é verdade, tudo está lá. Se nós sabemos procurar e tivermos olhos espirituais. Mas, voltando aos nossos muros, se os nossos muros estiverem quebrados, estiverem lá em baixo, nós estamos vulneráveis a qualquer coisa. E principalmente ao mundo. Estamos vulneráveis à tentação. Estamos vulneráveis à forma como o diabo nos pode atingir. Por isso, é fundamental que a gente possa levantar os nossos muros. Alguns não é preciso levantar, alguns só falta uma pedrinha, colocar uma pedra aqui, colocar uma ali e fechar as portas. Fechar essas portas que nos permitam estar guardados, não estar mais vulneráveis. Nós tomámos essa decisão, não foi? Há 3 semanas, há 4 semanas, de levantar os nossos muros. Tomámos a posição de levantar as portas. Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito importante. Nós tomámos a decisão, mas quem restaura é o Senhor. Amém. Nós não vamos restaurar muro nenhum. Ou melhor, nós vamos, mas em parceria com Ele, porque Ele vai levantar. Nós não vamos levantar nenhuma porta sozinha, porque isso já fizemos a vida toda e não funcionou. Na força do nosso braço, os campeões, os maiores, os Rambos cá do sítio, os Schwarzeneggers, Não. Depois caiu tudo na mesma. Quando é Deus que edifica, aquilo não cai. Deixa-me dar-te um exemplo que pode não ter nada a ver, mas que ajuda se calhar a perceber. Não sei se te lembras de uma parte muito importante da Bíblia que nos fala do momento em que os homens decidiram que eles iam chegar ao céu. E os homens decidiram que iam chegar ao céu, está lá em Gênesis. E se juntaram todos e começaram a construir uma torre. E começaram todos a falar uma linguagem só. E era o diabo ali a intervir. Porquê é que eles queriam chegar ao céu? Porque o diabo sempre foi corrido e queria voltar. Não é? E então eles começaram a fazer uma torre que ficou conhecida pela Torre de Babel. E então os homens fizeram uma torre alta, 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 alta. E o que é que aconteceu? Não era Deus que estava a fazer. E Deus veio de cima e a torre caiu. Os nossos muros caem porque Deus não o está a edificar. Quando Deus edificou o muro e não somos nós convencidos, não estou a dizer que a gente está em pecado a construir o muro, ok? Dei o exemplo da Torre de Babel para mostrar que quando o homem quer fazer uma coisa por ele, aquilo vai ruir mais tarde ou mais cedo, porque o fundamento não é Jesus. O fundamento não é Deus. Agora, quando nós vamos reconstruir todos, porque ninguém fica para trás. Lembram-se, uma coisa que o Senhor nos disse na primeira ministração é que cada um de nós tem o seu tempo. Não é porque se eu tiver um Ferrari, eu chego ao Algarve mais cedo que quem tiver um Fusca ou um Carocha. Claro que chego mais cedo, mas não quer dizer que o outro não chegue também. Cada um de nós vai no seu tempo, no seu processo e vai restaurar os seus muros? Sim, no nome de Jesus. Nós vamos fechar as nossas portas? Sim. Nós vamos estar como famílias guardadas, restaurados? Sim. Porque é Deus que está a construir. Nós fazemos a nossa parte, mas Deus é que nos dá a direção. Deus é que diz, põe a pedra daqui, limpa dali. É Deus que vai fazer isso, porque Deus trabalha em nós. Nós vamos dando os passos necessários em concordância, mas Deus é quem faz. Com Neemias não foi diferente. Deus deu-lhe a estratégia. O que é que Neemias fez? Aglutinou a população, mostrou à população, claro, orou. Já vimos no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, Neemias faz uma oração poderosa por ele, pela população, pela nação. Mas depois foi Deus que foi fazendo. Ele aglutinou, mas Deus é que foi dizendo o que é que era para fazer. E é isso que é importante. Quem é que fortaleceu Neemias? O Senhor. Quem te vai fortalecer a ti e a mim? O Senhor. Vai haver momentos difíceis, mas a força do Senhor nos vai levantar, porque a alegria do Senhor também é a nossa força, então nós ficamos firmes no Senhor. Quem mostrou a Neemias onde restaurar e como restaurar? O Senhor.
Então também a nós é o Senhor que vai mostrar onde é que é para restaurar, onde não é preciso, que já está bom. Porque deixa-me dizer-te uma coisa, não está tudo mal na nossa vida, amém? Se tivesse tudo mal, nós não estávamos aqui com esta cara alegre com que estamos. Estaríamos com um ar muito pior, amém? Agora, há coisas que não estão boas? Há coisas que gostamos e queremos melhorar? Sim. E Deus pode fazê-lo? Pode. Até te digo mais. E vai fazer. Porque eu creio nas palavras de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. As promessas que o Senhor tem na Bíblia, para mim e para ti, não são em vão. É aquilo que o Senhor foi falando ao longo dos anos, a cada um de nós na nossa caminhada cristã, que ainda não vimos acontecer, não foi em vão. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus, quando lança uma palavra, ela não volta vazia. Então, temos que fazer com que isso aconteça, porque Deus está à espera. Deus está à espera. Eu ontem fomos, fazer aqui um parênteses, ontem fomos a um período de 12 horas de adoração que uma igreja em Lisboa fez. Alguns de nós fomos. Foi um tempo muito interessante, muito agradável, em que a presença de Deus estava bem real. E houve uma pessoa de uma igreja que teve lá uma palavra interessante, em que ele diz, não sei se lembram quem foi lá, que ele diz que a palavra de Deus nos diz para nós batermos à porta que Deus abre. E é verdade, a palavra diz. E ele disse uma coisa engraçada. E se Deus está à espera para abrir a porta e a gente não bate? E ele deu esse exemplo. Então temos que orar sem parar. Temos que não parar de pedir, não parar de clamar. Porque Deus está à espera que a gente bata à porta. E aquela palavra ontem, para mim, aquilo fez-me soar aqui, porque a gente às vezes achamos que podemos estar a cansar Deus com o nosso clamor. Podemos estar a cansar Deus com a nossa oração. A gente não cansa o Pai. Ele gosta de estar connosco, Ele gosta de nos ouvir. E então é importante isto também em relação ao muro. E em relação às promessas. Se tens uma promessa na tua vida, não interessa se foi há 1 ano, 5, 10, 15, não a viste, é tempo do Senhor restaurar os muros para que as promessas possam vir. E nós hoje vamos perceber aqui mais para a frente porque é que é importante esta sequência. Porque é importante, porque há uma sequência espiritual para as coisas acontecerem e o Senhor vai nos mostrar isso. Da mesma forma que Ele mostrou a Neemias. Eu desafio-te, durante a semana, os casais já têm esse desafio, não é? Mas mesmo individualmente, lê o capítulo 2 e 3 de Neemias e percebe que a reconstrução não foi feita por todos da mesma forma. Cada um fez de uma forma diferente. Vais ver que Deus vai falar contigo muito interessante. Porque houve partes do muro que foi preciso tirar tudo. O que lá estava em baixo estava estragado. O fundamento era errado, como eu disse. E houve partes do muro que já estavam mais ou menos. E isso é importante a gente perceber isso. Havia partes que só tinha assim uma fendazinha. Só tinha assim uma coisinha de nada. Mas é preciso restaurar. Através daquela fenda pode começar a passar. A gente às vezes não fazemos uma coisa horrível aos olhos do mundo. Mas a brechazinha que a gente dá na nossa vida é suficiente para o bicho poder atacar porque lhe dá legalidade. E uma brechazinha no muro faz com que o muro a seguir possa expandir e cair. Então hoje vamos aprender que connosco não é diferente. E que cada um de nós vai ter uma reconstrução diferente. E uma coisa que é importante e que o Senhor me alertou para eu transmitir isto de forma clara. Que ninguém se sinta melhor que o outro porque tem menos para reconstruir que o outro. Amém? O objetivo da reconstrução não é eu agora, eu sou melhor que tu, eu só tinha uma brechinha e tu tinha... Não. O objetivo não é esse. Ninguém é melhor que ninguém. Nós não estamos a julgar-nos uns aos outros. Nós estamos a crescer em conjunto. E como o Senhor sempre nos tem dito, aquilo que eu sou forte é para ajudar o meu irmão naquilo que ele é fraco. E aquilo que ele é forte, ele me vai ajudar naquilo que eu sou fraco. E a reconstrução não é diferente. A reconstrução é assim que funciona. Quando eu não tenho força, é o irmão que tem mais força que me ajuda. Quando eu estou em baixo, é o irmão que tem mais força que me anima. É assim que funciona a família do Senhor. Amém? E isso é muito importante, porque nós, independentemente da necessidade de um ser diferente do outro, há um ponto que é comum. Todos precisamos de Deus. Todos temos que melhorar, todos temos que crescer, todos temos que restaurar. E se de alguma forma tu achas que a tua situação é impossível, se olhas para o lado, olhas para trás, olhas para a frente e pensas, não, aquilo está... Não, eu estou pior. Deus gosta das coisas impossíveis. Se achas que a tua situação é mesmo impossível, deixa-me dizer-te, Deus tem um prazer especial em tornar o impossível impossível. Porque Ele sabe que isso mostra a grandeza do amor dele. E isso faz com que Ele seja glorificado. É o Deus de milagres. Deus tem prazer em fazer milagres. Tem prazer em cuidar dos seus filhos. Tem prazer em cuidar de nós. Tem prazer em nos amar e em nos surpreender. Porque Ele é um Deus que ama. Amém. E os muros de Jerusalém tiveram destruídos entre 100 a 120 anos, dizem os historiadores. Uns tentaram, mas ninguém conseguiu
Foi preciso Deus aparecer. Ou seja, mais uma vez, Neemias a dar-nos um exemplo. Neemias e o livro de Esdras, agora até estamos a ler no nosso desafio da Bíblia, estamos em Esdras, Neemias e Esdras andam muito a par, nós ali percebemos que realmente, quando o homem tentou reconstruir os muros pela sua força, não conseguiu. É um bom exemplo para nós. Precisamos mesmo que Deus nos ajude e nos capacite. E neste versículo que nós lemos, neste versículo 10, o Senhor nos fala claramente que houve duas pessoas que se levantaram em oposição a Neemias. Lembram-se? Um deles chamava-se Tobias e o outro chamava-se Sambalate. Dois nomes bonitos para nós não pormos nos nossos filhos. Amém? E ainda há o outro que só aparece lá mais para a frente. Né? E assim ainda é um nome mais bonito para não pôr. Mas porquê que esses homens se levantaram contra Neemias? Provavelmente inveja. Porque eles estavam a começar a fazer algo que eles perceberam. Porque se eles eram usados pelo inimigo, eles perceberam que Neemias estava a ser usado por Deus. E estavam a perceber, isto vai correr bem. Então vamos tentar impedir que isto corra bem. Essa foi a principal razão. A Bíblia não nos diz claramente qual foi a razão. O que eu sei é que eles tentaram impedir. E a razão também não interessa. O que importa é que houve pessoas que se levantaram. Mas Neemias sabia que tinha uma direção de Deus e que tinha uma promessa. Tal como tu e eu, como há pouquinho falei, nós temos promessas. Tu se calhar até já te esqueceste das promessas que tens. Agora eu digo uma coisa. Aquele de que nós falámos nos primeiros minutos, ele sabe as promessas que o Senhor tem para a tua vida e para a minha. E ele vai tentar impedir que isso aconteça, como tentou impedir Neemias. Ele vai tentar impedir que a gente fique firme nesta reconstrução. Ele vai querer que a gente só pense no verão, no sol maravilhoso, na praia gostosa, na água quente. Não, aqui não. Na água fria maravilhosa que nós temos. Quente não é bem aqui. Quente é lá do outro lado do Atlântico. Ele vai querer que a gente só pense nisso. Mas nós vamos pensar nisso porque temos tempo para relaxar. Mas pensamos em Deus em primeiro lugar e nas promessas que Deus tem para nós. E eu sei que isso vai acontecer. Deixa-me dizer-te uma coisa. Este versículo 10, no início, o Senhor mostra-nos duas coisas muito importantes sobre estes inimigos que se levantam para nos fazer oposição, que nós temos que perceber. A primeira é a identidade deles. E a segunda é a atitude que eles tiveram. Ou seja, ele poderia ter dito, somente no versículo 10, que havia dois homens que se levantaram em oposição. Mas o que Deus nos quer mostrar através deste versículo é que é possível identificar os inimigos. Ele dizia claramente, é o Sambalate e o Tobias. O Senhor nos mostra neste versículo quem são. Para quê? Para nós aprendermos que temos que identificar quem nos está a querer impedir de reconstruir o muro. É a primeira lição que nós tiramos hoje. É identificar quem nos está a querer impedir. Às vezes até somos nós próprios. Porque a gente às vezes fala, que queremos, mas temos tanta saudade daquele pecado do antigamente. Lembram aquele pecado de estimação que a gente leva na coleira a passear no confinamento? A gente leva o pecado, uns levam um cão, outros levam um gato, a gente leva o pecado. E às vezes a gente tem tanta saudade daquele pecado. A gente tem tanta saudade da carninha que se comia no Egito, da codorniz, que a gente às vezes está livre e tem saudade. E é isso que o Senhor quer que a gente também identifique quem é. E a atitude. Eu vou pedir que vocês possam abrir a Bíblia no capítulo 19. Continuamos lá no capítulo 2, mas no versículo 19. Para verem, só para conseguirem provar que eu não vos estou a enganar. Que no versículo 19, Deus nos ensina a perceber a atitude. Diz assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e agora o amigo ali do Carlos, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Percebemos qual foi a atitude deles. A atitude foi o quê? Foi zombar, gozar, como queiram fazer pouco deles, desprezá-los, desacreditar o esforço deles. Vejam bem a sutileza com que eles atacaram Neemias. Eles não chegaram ao pé de Neemias com paus e pedras, não lhes chamaram nomes. Eles tentaram desacreditá-los. Lembram-se aquela coisinha que entrou num jardim bonito a desacreditar uma mulher chamada Eva? Foi assim. A serpente não chegou lá a dizer: oh Eva, tu podes ser melhor do que Deus, tu queres ser melhor do que Deus. Eva não disse isso. Perdão, a serpente. A serpente, de uma forma astuciosa, chegou ao pé da mulher e disse-lhe assim: por que não comes daquela árvore, dos frutos daquela árvore? Ah, porque Deus mandou. E ela só disse: tens mesmo a certeza que Deus mandou? Ou seja, ela colocou uma duvidazinha ali no coração. Se calhar Deus não quer que tu comas para não saberes tanto como Ele. E aí já começa a tal coisinha do homem a querer se assemelhar a Deus.
Ela não foi contra Deus ali diretamente. Ela semeou uma discussão no coração dela, no interior dela, na sua alma. Aqui não foi diferente. Identificámos os inimigos e vimos a atitude. E a atitude foi desacreditar, murmurar, criar ali discórdia. Já viram se o povo começa todo, aquela gente toda estava pronta para trabalhar, a discutir uns com os outros? Pois se calhar não podemos, pois se calhar não devemos. É difícil. Assim vai ser connosco. Quando o inimigo vier, quando os Sambalat e os Tobias vierem soprar nos nossos ouvidos certas coisas, para nós ficarmos em dúvida se estamos a reconstruir bem. Se Deus realmente está a reconstruir. E aí perdemos a confiança, não é em Neemias. Neste caso perdemos a confiança em Deus e no trabalho que Deus está a fazer na nossa vida. É isto que nós temos que aprender com este exemplo. É que nós devemos estar a fazer a nossa tarefa. Deus dá-nos uma tarefa. Imagina, Deus fala contigo amanhã, Deus dá-te um sonho, Deus dá-te uma visão e diz, tens que fazer isto. Então o teu foco vai ser isso. Mas vigilante, de olho e de ouvido, com o que se está a passar ao teu redor, para que não venha ninguém soprar. Sei lá, imagina, deixa-me dar-te um exemplo. O Senhor dá-te um sonho esta noite e diz que quer que tu faças um jejum de 3 dias e em que tu ores 3 horas por dia. Imagina. E tu percebes que aquilo foi de Deus, percebes que o sonho, percebes que a voz que era Deus a falar contigo. E tu tomas essa posição. Alguém vai chegar ao pé de ti, não tenhas dúvidas nenhumas, e vai querer fazer o papel do Sambalat e do Tobias e soprar 3 horas. Não chega a 2. 3 dias de jejum. Então, tanto calor. Com 2 dias, se calhar também fazias. Deus é tão bom. Deus ama-te tanto que vai compreender. Estão a ver como Ele vai tentar vir de uma forma subreptícia, de uma forma sutil. Ele não vai hostilizar-te. Ele vai tentar criar dúvida no teu coração. Se vale a pena o que estás a fazer. Se vale a pena a reconstrução. O nosso foco tem que estar na reconstrução. Mas temos que estar atentos. O Senhor deu-nos visão periférica por algum motivo. Para a gente não ter que virar a cabeça. A gente vê o que se passa ao nosso redor. Espiritualmente também é assim. Temos que estar com visão periférica espiritual. Perceber o que está a acontecer. Perceber que haverá alguém vai ser usada, vão ser usadas pessoas para ser estes opositores. Tu se calhar até já podes imaginar quem será. Pode ser provocatório mais uma vez, ou provocador, como quiserem. Pode ser. Vocês não me atiram nada. Se calhar a primeira pessoa que te vai tentar desanimar na reconstrução é a que está sentada ao teu lado. É a família. Que é mesmo assim, às vezes é a nossa própria família que não sabe, mas está a ser usada para impedir que a gente consiga fazer aquilo que Deus quer para nós. Eu estou a provocar-vos, não fiquem zangados comigo, mas às vezes é assim. Não necessariamente o que está sentado ao lado, mas o que está próximo. Mas muitas vezes é o próprio cônjuge que não ajuda na reconstrução. Ou nós próprios fazemos esse papel também. Eu não estou a dizer com isto que ninguém é melhor do que ninguém. Estou a dizer que quando nós nos pomos a jeito, somos usados para fazer isso. E tal como com a Eva, se o nosso opositor fosse claramente o diabo, se fosse o diabo que te aparecesse no momento em que tu estás no jejum e dissesse para não fazeres, o que é que tu fazias? Repreendias. Que é o que o Senhor nos diz. Manteres firmes na nossa palavra, usar o nome de Jesus e Ele tem que bater em retirada. E aí a gente percebia. Mas quando é outra pessoa, a gente não percebe. E às vezes vamos no engodo e vamos na conversa e não reconstruímos o que temos para reconstruir. E principalmente porque quando é alguém próximo de nós, é algo que nos afeta emocionalmente. E quando a gente fica afetados emocionalmente, a gente já não reage com aquela frieza espiritual. Não é? Começa o coração a ficar apertadinho e a gente já não reage bem. E às vezes até reagimos mal e o diabo a bater palmas. E isto está mesmo a correr bem. E é isso que nós temos de estar atentos. Porque senão o bicho ganha mais uma vez. E então nada de muro reconstruído, nada de porta levantada. E não temos, o que conseguimos é uma zanga, uma discussão e pior, aquilo que ainda estava de pé, se calhar é derrubado nessa altura. Portanto, nós temos que nos manter firmes. E o Senhor nos ensina na sua palavra a discernir bem estas coisas. Eu vou-vos pedir para abrirem a Bíblia num versículo que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Que é no livro de Efésios, o capítulo 6 e o versículo 12. Este, todos nós conhecemos de cor, mas eu quero ler devagarinho, bem devagarinho, para nós entendermos, para ficar gravado no nosso coração isto, por causa exatamente daquilo que eu estou a dizer. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Já todos abriram ou ligaram?
Então diz assim no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É isto que o Senhor nos diz. Meu irmão, minha irmã, a luta não é contra o teu marido ou contra a tua esposa, contra o teu pai, contra a tua mãe, contra o teu filho, contra a tua filha, contra o sobrinho, contra o neto. A luta é contra as trevas. Amém? Quando eu disse há pouco que aquele que está mais próximo muitas vezes é o que se levanta para nos tentar, com uma atitude, desacreditar, desprezar o nosso esforço, não é para nós lutarmos contra eles. Não, não. É para nós entendermos que eles estão a ser usados por alguém que é maligno. Isto não quer dizer que eles sejam maus. Amém? Se fossem maus, as coisas eram tratadas de outra forma. A gente pegava no óleo e despejava na cabeça e aquilo mudava na hora. Não é isso. Só que a gente às vezes põe-se a jeito e com uma palavra que nós dizemos, com uma atitude que nós temos incorreta, quebramos um princípio e aí o diabo começa a soprar no nosso ouvido e a usar a nossa vida de uma forma que a gente não dá por isso. Mas por isso a nossa luta não é contra eles. Então quando eles se levantarem em oposição contra ti ou contra mim, nós temos dois posicionamentos possíveis. O primeiro é fácil, é entrarmos no jogo e então é o salve-se quem puder. Porque aí o muro foi completamente, já não há hipótese nenhuma. Ou então temos o segundo posicionamento, que é perceber que a luta não é com ele e não alimentar essa oposição. É simples. Ou alimentas a oposição ou não alimentas e dobras o joelho e pedes ajuda ao Pai. Essa é a estratégia. Tu percebes que há alguém que está próximo de ti, que te está a tentar desanimar. Tu percebes que o muro está a levantar e que a pessoa que está junto a ti, próximo de ti, está a tentar fazê-lo cair. Dobra o joelho e ora. Se o Senhor te diz para orar 3 horas, ora 4. Sabes uma coisa? O diabo vence-nos pelo cansaço, mas a gente também o consegue vencer pelo cansaço e pela oração. Quando nós nos mantemos firmes naquilo que Deus chamou para nós, quando a gente se mantém firme na posição que Deus tem para nós, quando a gente se mantém firme na palavra de Deus que diz claramente o que é para fazer, ele desiste e vai para o outro. Tem muita gente que ele pode atacar. Quando ele vê que não tem saída em nós, ele vai para o outro. É isso que nós podemos fazer. Como tudo na vida, tudo são escolhas e decisões. Consoante a nossa escolha ou a nossa decisão, assim vem a nossa respectiva consequência. Eu creio que a nossa consequência vai ser um muro restaurado. Amém? Eu creio que a nossa consequência vai ser uma porta levantada. Porque o Senhor nos vai mostrar isso e nos vai capacitar. E também te digo mais, é para isso que nós estamos aqui, para ajudar. O Senhor usa as nossas vidas para a gente poder ajudar. Estás a ver que o teu muro não está a ser levantado porque alguém próximo está a deitá-lo abaixo. Fala connosco. Entramos num propósito de jejum. Não estás sozinho, não estás sozinha. Entramos num propósito de oração. E o Senhor há de mostrar a forma correta de quebrar essa ligação para que as coisas possam fluir e realmente o nome de Deus ser exaltado na tua casa e na minha casa. Porque é isso que o Senhor quer para nós. Porque eles são usados por tão vulneráveis como tu estás e eu estou. Como temos os muros quebrados, estamos vulneráveis. É fácil. Não fiques agora a pensar, ai o meu marido, ai a minha mulher, ai o meu filho, ai o meu pai, ai uma coisa. Não fiques a pensar isso. Lembra-te, os muros estão derrubados, estamos vulneráveis. A vida não está a ser fácil. O Senhor nos guardou neste último ano, que foi muito mal para muita gente, o Senhor nos guardou. Guardou ao nível da saúde, guardou ao nível financeiro, guardou-nos ao nível emocional, guardou-nos imenso, guardou-nos em tudo. Mas é difícil. A vida é complicada e a gente fica vulnerável. E às vezes basta uma coisa que não corre bem, uma conta para pagar, basta uma situação e a gente dá aquela brecha. Não é que a gente seja mau, não penses que quem está contigo é má pessoa. Não é. Estamos todos a viver para o mesmo. Somos todos santos que lutamos contra o pecado. Somos todos homens e mulheres que entenderam aquilo que Deus tem para si, mas que é difícil, mas que nós vamos conseguir. Agora, não podemos ir na conversa dele. Não podemos deixar ir na conversa dele. Lembras desta pedrinha? Quem esteve cá a semana passada? Esta pedrinha representa... Eu recebi uma palavra poderosa, Sandra, quando me entregou esta pedra. Eu nem estava a pensar ficar com ela para mim. A Sandra deu uma palavra poderosa quando entregou esta pedra. E esta pedra, em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos uma coisa que possa não... Eu trouxe hoje de propósito para lembrar uma coisa que possa não ter ficado claro, que eu possa não ter transmitido da forma correta a semana passada. Esta pedra foi um ato profético que o Senhor fez na nossa vida a semana passada, o levantar de um altar.
esta pedra, com todo o respeito que toda a gente me possa merecer, esta pedra não representa o sabonete ungido do não sei quantos, nem a água ungida do não sei quê, nem o lenço do não sei das quantas. Eu não vou dizer nomes, porque isto depois passa no mundo todo, e eu não estou para isso, não estou para dar tempo de antena a pessoas que têm igrejas majestosas no mundo, mas que eu acho que estão um bocadinho fora daquilo que Deus nos chamou para fazer. Isto não é nada místico. Esta pedra que o Senhor nos entregou a semana passada é para nós nos lembrarmos que Ele quer fazer parte da nossa vida. Só isso. Esta pedra do altar que o Senhor deu a cada um de nós é só para nós nos lembrarmos que se nós edificarmos um altar, o fogo dele vem sobre a nossa vida. Purifica o que tem que purificar e vem a sua presença poderosa sobre nós. E eu hoje queria deixar isso claro até para ficar gravado, porque no meio da presença poderosa de Deus que houve a semana passada, poderia isto não ter ficado claro e amanhã alguém pensar que na arca temos o copo ungido, o lenço do não sei quê, o feijão mágico. Não. Aqui não há magias, não há... Aqui há o poder de Deus, amém? Que o que há de poderoso é o poder de Deus, amém? Mas, já que falei na pedra, deixa-me falar um pouquinho do altar. A semana passada o Senhor nos preparou um altar para que o seu fogo fosse constante e não se apagasse, amém? E isto tem tudo a ver com a reconstrução do muro. A gente não fazia ideia a semana passada que o Senhor ia hoje falar da reconstrução do muro, mas tudo faz sentido. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Durante esta semana, como é que o que fizeste com o teu altar? O teu altar teve fogo ou, pelo contrário, apagou o fogo no teu altar? Conseguiste manter o fogo aceso? Tiraste a cinza que lá estava? Tiraste coisas que não eram boas para que a presença de Deus fosse real? Ou, pelo contrário, deixaste lá o teu altar assim um pouquinho? É que a reconstrução dos muros depende do teu altar. Nós só conseguimos reconstruir se a presença de Deus for real. Amém? O Senhor está-me a levar para um lado que eu não estava por aí. Vamos abrir no livro de Gênesis, versículo 1, capítulo 1. Oh Deus! Eu achava que trazia a pedrinha para falar de uma coisa que era coisa e afinal. Oh Pai, Tu sabes todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1. Este é fácil, que é o primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Eu acho que até sei de cor, que é daquelas coisas. Já todos estão lá? Gênesis 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E versículo 4. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então o que é que Deus nos está a querer dizer hoje? O Senhor nos está a querer dizer hoje que quando a terra foi criada não tinha forma, não é? A terra era vazia, estava envolta em trevas, o Espírito do Senhor parava por sobre as águas. E que nós um dia fomos essa terra quando vivíamos nas trevas. O que Deus nos está a dizer hoje é que da mesma forma que o Espírito Santo pairava sobre as águas, só quando Deus deu uma ordem é que se fez luz. Da mesma forma, quando nós com a nossa boca aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se fez luz na nossa vida. Onde o que estávamos em trevas deixou de estar. Já agora, porquê que a gente diz com a nossa boca? Porquê que nós temos que declarar coisas com a nossa boca? Porque o Senhor Jesus declarou com a boca dele que nós éramos o seu irmão mais novo. E o Senhor Jesus foi com a sua boca que declarou: Elohim, Elohim. Então é com a nossa boca que nós temos de declarar a vitória de Jesus. Que isto seja claro para nós. E o que é que isto tem a ver com o altar? Quando nós fomos cheios, quando o Espírito Santo entrou em nós, naquele dia em que nós aceitámos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é o que no versículo 4 o Senhor diz que fez luz e a separação entre a luz e as trevas. Naquele dia o Senhor nos separou das trevas. E o Senhor nos tirou do Egito e nos trouxe para o seu reino da maravilhosa graça e luz. E isto é importante a gente perceber, que o Senhor no versículo 1, no capítulo 1, claro que está a falar da terra, mas está a falar de nós, que somos criação dele. Que estávamos envoltos em trevas. E o que é que isto tem a ver com o altar? O que isto tem a ver com o altar é que se nós não tivermos
luz na nossa vida, se o Espírito Santo não for real na nossa vida, este altar, a gente pode ter as pedras todas, este altar não está pronto para que o fogo de Deus venha. E se o fogo de Deus não vier sobre o altar da nossa vida e o seu fogo não consumir o que ainda há de impuro, os muros não se reconstroem. Porque em Jerusalém, antes de reconstruir os muros, edificou-se um altar. Se formos lá ler o livro de Esdras, vemos isso. Se formos ao livro de Crónicas, vemos isso. O povo primeiro edificou o altar, porque a presença de Deus só há onde está um altar. E nós só conseguimos reconstruir os muros da nossa vida se este altar funcionar, se este altar for real. E este altar só é real se o sacrifício que Jesus fez na cruz não foi em vão. E nós somos realmente santos e a luz do Espírito Santo está em nós e há essa separação. E todos conseguem perceber quando olham para mim e quando olham para ti que nós estamos na luz e não estamos nas trevas. Se alguém tem dúvida se eu estou na luz ou nas trevas, o meu altar já quer dizer que já não está bem. Porque para fora eu já não consigo transmitir a luz de Deus. O perfume de Jesus não é real na minha vida. E aí já não tenho um altar. Então a importância do altar para a nossa reconstrução é exatamente essa. Temos que ter o poder de Deus na nossa vida. Temos que ter esse altar para que o muro seja reconstruído. Como eu disse há pouco, não é imediato, é um processo. Agora, o altar tem que ser de imediato. O altar, se nós temos algo na nossa vida que nós sabemos que impede a presença de Deus, porque Deus só se faz presente num altar que é santo. Deus não se faz presente num altar onde há coisas erradas, onde há impurezas, onde há cinzas. É o tempo de nós tirarmos essas cinzas do altar para que a presença de Deus seja real. E agora, voltando aqui àquilo que era suposto, voltando à parte em que temos que estar vigilantes, nós não nos podemos distrair com aquilo que o mundo nos está a oferecer. Nós temos estes meses de verão fantástico, maravilhoso, mas não nos podemos distrair com o que está a acontecer aí fora. Não nos podemos distrair com as notícias do mundo, com a cultura do reino, que nos faz ficar longe da cultura de Deus. E a cultura, perdão, eu disse a cultura do reino, não, com a cultura do mundo. E a cultura do mundo nos distrai do que é a cultura do reino e a cultura de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque senão o altar, que até já preparámos, que está pronto, deixa de estar de repente e o muro não avança. E depois nós dizemos, mas não está a acontecer. E onde é que está o meu altar? O muro está muito ligado ao altar. Quer dizer, a nossa vida toda está ligada ao altar. Temos que ser um altar para o Senhor, para Ele ter prazer em estar connosco. Mas o muro é fundamental. Foi por isso que o Senhor a semana passada nos ministrou sobre o altar e eu não fazia a menor ideia. Pensava que tinha só a ver... Claro que é importante entendermos a necessidade do altar, mas o Senhor já sabia que depois ia falar sobre o muro e eu não fazia ideia disso. E realmente é importante nós percebermos isso. Mas agora que nós já identificámos então a importância do altar também para a reconstrução do muro, que vimos, lembram-se que se identifica os inimigos e que se percebe a atitude dos inimigos, agora o Senhor vai nos mostrar quais são as 5 situações que normalmente o inimigo vai usar para que tu desistas de construir o teu muro e eu desista também de restaurar o meu muro. Porque a gente vai ter essa tentação, amém? Ninguém tenha dúvidas. É como tudo. Tudo o que dá trabalho, tudo o que nós não dominamos, tudo aquilo que tem o tempo de Deus para ser feito, a nossa tendência é desistir. E o diabo joga com isso. Então o Senhor hoje vai nos mostrar quais são essas 5 situações que nos podem impedir. Quem quer saber? Só vou contar se todos quiserem saber. Todos querem saber? Sim. Muito bem. Então eu vou dizer. A primeira situação chama-se desânimo. Quando a gente desanima. Quando a gente não vê o fim àquilo acontecer. A gente desanima. Foi o que aconteceu com Neemias. Eles tentaram fazer o quê? Desanimá-los. Desacreditá-los. Porque o povo estava a reconstruir o muro. Conhece aquela frase que se usa muito? Achas que vale a pena? Será que vale a pena? Será que não é demais? Vais ouvir isso. Vais ouvir isso muito, como diria o outro. Vais ouvir isso muitas vezes. Para quê? Para desanimares. Para tu próprio começares a pensar assim. Será que vale a pena? É tal coisa do jejum e das horas. Será que vale a pena? Será que eu não consigo fazer isso comigo mesmo? É assim. E nós vamos ser desanimados. Vai vir a ti montes de vezes esta frase. Outra frase que vai vir a ti montes de vezes, ou algo que vai ser colocado no teu coração é: mas será que eu vou ter que expor esta situação a Deus? Será que eu vou ter que falar isto? Será que eu vou ter que mostrar que eu ainda tenho aquele problema? Sim. E isso vai-te ajudar a desanimar, porque tu achas que não precisas te expor, porque afinal
Deus é soberano. Claro que Deus é soberano. Por Ele ser soberano é que Ele quer que os teus muros sejam reconstruídos. Mas Ele também quer que a gente seja transparente com Ele e lhe diga o que é que precisa de reconstruir. Deus sabe o que é que cada um de nós tem que reconstruir. O Senhor diz na sua palavra que até sabe quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça. No meu caso é relativamente fácil. No vosso já não é. Mas Deus sabe. Portanto, Ele sabe qual é a pedra do meu muro que está partida. Ele sabe qual é a pedra do teu muro que está estragada. Que tem ali uma erva daninha a irromper. Deus sabe. Mas Deus quer que a gente com a nossa boca chegue ao pé dele e diga: Senhor, eu preciso que esta pedra seja restaurada. E isso nos vai trazer desânimo. Porque a gente não quer que isso aconteça. Mas o Senhor quer reconstruir o teu muro. Então, primeira situação, desânimo. Segunda situação, calúnias. Estás preparado, preparada para ser caluniado neste processo de reconstrução dos muros? Prepara-te, porque vão vir calúnias. Vão falar mal de ti, que é para te desanimar. Está tudo interligado. E vou-te dizer uma coisa, às vezes até de quem não se esperaria, porque até são cristãos. Eu sei daquilo que estou a falar. Como se costuma dizer, eu posso falar de cadeira. O que falam de mim por aí, meus amigos, é fantástico. Só mostra que eu estou no caminho certo. Porque eu sei o que Deus está a fazer e o que Deus nos respalda. Amém? Mas é assim. Às vezes essas pessoas que nos caluniam até parece que estão a cumprir alguns princípios de Deus, mas não estão. O primeiro deles é não falar mal de um irmão. Não é? Porque o Senhor diz na sua palavra que há 6 coisas que Ele abomina e há uma 7ª que Ele detesta, que é o levantar a discórdia entre os irmãos. Diz lá. As pessoas não leem a Bíblia toda e às vezes cometem umas gafes teológicas e é triste. Agora, não fiques desanimado, porque isto é uma estratégia típica do diabo. Ele anda cá há muitos anos, ele sabe que isto funciona. Ele vai-te caluniar. A calúnia pode ser simples do género: mas quem é que tu achas que és? Ainda a semana passada fizeste aquilo que não devias. Ele vai-te lembrar das falhas que neste tempo de reconstrução tu vais ter. Ele vai-te levantar e vai-te caluniar com isso. Vai-te tentar envergonhar com isso para tu desanimares e não continuares. Levantar falsos testemunhos, dizer coisas que nem são verdade. Também vai tentar. Que é óbvio. Desanima ou não desanima qualquer um? Desanima. Agora a gente sabe que está num propósito. Então a gente não pode deixar cair nesse desânimo. Não podemos dar essas armas ao inimigo. Temos que nos manter firmes. No tempo de Neemias, o que é que eles fizeram? Eles escreveram ao rei a dizer que havia coisas que eles estavam a fazer sem autorização. Até parece que eles sabiam qual era a autorização que o rei tinha dado a Neemias ou não. Eles estavam lá. Quando Neemias falou com o rei Artaxerxes e lhe disse, lembram-se, está lá no versículo 2, que o rei vê que o Neemias está com o semblante triste e diz-lhe: porquê que nunca te vi triste e não sei o quê. E ele diz: porque a minha terra é assim e assado e coisa e tal. E ele dá-lhe autorização para ir reconstruir os muros. Mas Neemias pede cartas ao rei para poder passar pelos governadores, para ter autorização para buscar material, para fazer tudo. Quem era o Sambalate e quem era o Tobias para saber se eles estavam autorizados ou não? Portanto, eles estão a levantar falsos testemunhos, como vão levantar contra ti e contra mim neste processo de reconstrução. Vai haver quem levante para a gente desistir, para a gente desanimar. Vão-te dizer que não estás autorizado a fazer algo. Se Deus realmente, imagina, aquele exemplo do sonho, não estou com isto a dizer, que é para fazeres um jejum de 3 dias e orar 3 vezes por dia. Se quiseres fazer, fantástico. Olha, a oração é uma coisa maravilhosa. Só nos leva para próximo de Deus, nunca fez mal a ninguém. Mas alguém vai chegar ao pé de ti, vai soprar ao teu ouvido: mas quem és tu para orar 3 vezes por dia? Achas que és o sumo sacerdote? Vão dizer isso, para tu desanimares. Vão. Sabes uma coisa que eu aprendi há uns anos com uma pessoa? É que quando o inimigo vier lembrar-te das tuas falhas, até do teu pecado, para te mostrar que tu não podes construir o muro, lembra-o do teu futuro em Cristo. Lembra-o das promessas que Deus tem para ti. E depois lembra-o da promessa que tem para ele, que é herder num largo de enxofre o resto da vida. Que é para ele perceber que ele tem que ir para o lugar dele e tu estás no teu lugar, que é fazer aquilo que o Senhor te manda fazer. Amém? Então já vimos 2 situações. Qual era a primeira? Desânimo. E a segunda? Calúnias. Muito bem. A terceira chama-se oposição, que já falámos um pouquinho há pouco, não é? Tens que estar atento para não entrar na guerra de quem está próximo de ti. Não dás essa arma ao inimigo. Quando te vierem, mesmo sem calúnia, mesmo sem desânimo, mas quando te vierem tentar mostrar que não vale a pena, aí isso chama-se oposição. Mantém-te firme no teu propósito. Não entres na guerra. Se naquele momento o mais sábio for tu interromperes a tua oração, interrompa a tua oração. Temos que ser sábios. O sábio
Usa os dons do Espírito Santo para poder saber como agir no momento certo. O sábio não vai na estultícia, na loucura e não vai fazer aquilo na sua carne. O sábio aguarda pelo melhor momento. Não estás a pôr Deus em segundo plano se tiveres sabedoria para parar um tempo de oração porque alguém está a querer entrar em oposição contigo. Para, não entres na guerra e depois mais tarde retomas esse tempo com o Senhor. Amém? O Senhor não sente que foi colocado em segundo lugar. O Senhor percebe é que tu estás a ser sábio e sábia para gerir a situação, para que o muro seja reconstruído. Por vezes, nós temos que dar um passo atrás para dar 2 para a frente. Chama-se isso sabedoria. Isto é diferente de nós pararmos de fazer o que temos que fazer. É o saber quando é o momento certo para avançar e o momento certo para esperar. Temos que ser sábios. Neemias foi sábio e nos dá esse exemplo. Neemias, quando eles escreveram ao rei e levantar esses falsos testemunhos a caluniar, Neemias não avançou com a reconstrução. Esperou que viesse a resposta do rei. Porque ele não queria que parecesse o quê? Rebeldia da parte dele ou entrar na guerra do outro. Ele não queria isso. Ele esperou e continuou a reconstrução. Amém? Portanto, é importante. O quarto ponto, a quarta situação que acontece é a mais difícil de todas para mim. Considero eu, que se chama guerra espiritual. Vai haver guerra espiritual para que o teu muro não seja reconstruído. O inimigo vai se levantar não só usando pessoas, mas vai tentar usar meio ambiente, vai tentar usar situações para que nós não reconstruamos o nosso muro. Temos de dizer isto com todas as letras. Ele quer que os muros estejam em baixo, para a gente continuar vulneráveis. Então nós temos que fazer uma coisa que se sabe, que se chama guerra espiritual. Meu irmão, minha irmã, o inimigo sabe que nós estamos num processo de restauração, num processo de cura, num processo de sermos aliançados com Deus para entender o chamado em nós e o que nós temos que fazer. Então ele vai querer impedir isso. Ele vai usar todas as armas para te impedir. Para impedir que tu possas ser esse altar, onde a presença de Deus é real, onde o fogo de Deus vem e o milagre acontece. O inimigo vai querer impedir que quando o Deus de milagres passa pela tua casa, o milagre aconteça. É isso que chama-se guerra espiritual. Não é preciso vir aí um demónio a voar. Guerra espiritual faz-se de muitas formas. Não é preciso haver coisas assim tão assombrosas às vezes para haver guerra espiritual. Não é preciso haver uma coisa feita fisicamente à porta de casa para haver guerra espiritual. Não é preciso isso. A guerra espiritual faz-se de muitas formas. E nós temos que entender isso. Nós temos que não podemos impedir a reconstrução dos muros. Nós temos que ser uma bênção. Se a partir de hoje nós não entendermos que temos que ser uma bênção e a nossa casa é uma bênção, estamos a entrar no jogo do inimigo. A partir de hoje tens de ter noção. Se queres reconstruir mesmo o teu altar, tens que saber que se vai levantar uma guerra no mundo espiritual para que tu não reconstruas esse altar. E eles vão usar todas as armas que estão disponíveis. Eu estou a dizer isto não é para tu teres medo, porque a gente não pode nem deve ter medo, porque Deus nos guarda. Amém? O Senhor diz lá no Salmo 91 que dará ordens aos seus anjos para eles nos sustentarem nas suas mãos de forma a não tropeçarmos em nenhuma pedra. Isto é verdade. O Salmo 91 é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Agora, nós temos é que estar conscientes que a partir do momento em que decidimos entrar... Como é que um soldado vai para uma guerra? Vai de havaianas, passa a publicidade, de calção de praia, boné, mochila às costas? Não. O soldado vai como? Primeiro, tudo protegido com uma armadura. Pois é, tal armadura espiritual que Deus nos ensina a colocar todos os dias. Temos que passar a colocá-la, irmãos, se não o fazemos. Temos que pedir ao Senhor para nos colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, o cinturão da verdade, o sangue de Jesus que é poderoso sobre a nossa vida. Temos que entrar nessa guerra armados, guardados. Qual é a nossa arma? É a espada do Espírito de um lado e a adoração. A adoração constante, a adoração em louvor, a adoração a ler a palavra, a adoração com a nossa atitude. Não há guerra que resista para nós. Digo-vos uma coisa, até vai ser um prazer entrar nessa guerra. Porque a gente sabe que o nosso capitão é Jesus. O grande general é o grande eu sou. Então é só a gente colocar-se de forma a ele poder comandar a nossa vida. Mas há um pormenor importante. Se tens alguma brecha na tua vida, não entres na guerra então. Avalia bem isso. Porque se tiveres uma brecha, a armadura fica com um buraco. E aí é isso que o inimigo vai tirar. Como a história do outro, que o único ponto, o Aquiles, conhece a história desse herói grego, da mitologia, o único ponto frágil que ele tinha, isto é a história da mitologia, era o calcanhar.
não é? Porque ele, quando nasceu, diz, lá está, mitologia falando, história universal, a mãe mergulhou num rio que lhe dava, não vou dizer a imortalidade, mas tornava-o imortal. Nada que o atingisse lhe faria mal, por assim dizer. E a única coisa que ficou de fora foi o calcanhar, que a mãe segurou pelo calcanhar. Um dia ele foi morto como? A tirar uma flecha que lhe acertou no calcanhar. Ou seja, às vezes o ponto mais simples, mais ínfimo, é o ponto fraco que nós temos. Portanto, que a gente possa avaliar se temos um ponto fraco em nós, e hoje é o tempo de entregar esse ponto fraco ao Senhor. Para podermos ir para essa guerra sem medo, convencidos que vamos ganhar, porque vamos ganhar. E esse ponto fraco pode ser coisas simples, pode ser a nossa boca, que às vezes não se controla, pode ser a falta de perdão, pode ser o tal pecado de estimação. Há tanta coisa, pode ser coisas que os nossos olhos estão habituados a ver que não devem ver. Há tanta coisa. Temos que avaliar aquilo que nos pode impedir de entrar nessa guerra com condição de vitória. Porque a misericórdia e o amor do Senhor nos guardam. E o Senhor nos dá essas ferramentas todas. Pai e mãe, não deixes o teu filho sair de casa de manhã para ir para a escola sem declarar sobre ele a armadura celestial do Senhor. Eu faço isso todos os dias. Não faço isto como um ritual, não é? Isto não é a varinha do Harry Potter. Não, é porque Deus nos ensina para fazer isso. Para guardar os nossos filhos. É onde Ele vai atacar primeiro, é nos nossos filhos, claro. Ora. Atacando os nossos filhos, nós ficamos como? Vulneráveis. É onde Ele vai. Portanto, a gente temos que estar atentos. Temos que ser espertos como Neemias, sábios com aquilo que o Senhor nos está a dizer hoje. Agora, alinha a tua vida com o Senhor e entra nessa batalha. Eu vou entrar nessa batalha. Porque eu sei que Deus me vai guardar. Eu sei que Deus vai guardar a minha casa. Sei que Deus vai guardar os meus filhos. E eu sei que a vitória vai chegar. Eu sei porque a palavra de Deus não falha. E eu comprei essa guerra contigo, se tu quiseres. Eu entro contigo. Não tenhas uma brecha, senão eu sou o primeiro a dar-te uma martelada na cabeça. Porque aí, para entrar na guerra, tenho que saber que tu estás bem. Se não estás bem, a gente ajuda. Nós entramos na guerra contigo. A gente entra nessa guerra em oração, porque eu posso te garantir isso. Juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente defende costas com costas. E aí o inimigo não nos chega. Juntos a gente consegue fazer aí uma estratégia de oração, uma estratégia de jejum, uma estratégia de guerra brutal, em que o Senhor é glorificado através daquilo que nós vamos conseguir. Amém? Não é para nós sermos glorificados, é para Ele ser glorificado. Esse é o intuito. E nós avançamos. Porque eu posso garantir, Deus é muito maior que qualquer arma que o inimigo possa levantar contra nós. Deus é muito maior. O poder de Deus é... Se desse para tentar comparar, seria tipo comparar uma formiga com um elefante. Mas é muito maior, não há comparação possível. Não há. Portanto, o poder de Deus é muito maior que qualquer arma que o inimigo possa levantar contra a tua e contra a minha vida. É muito maior. Temos que crer nisso e não vacilar, não falhar. Então já vimos 4, não foi? Desânimo, as calúnias, oposição. Sim, se não soubessem esta agora, levavam já com. E a guerra espiritual. A última chama-se cansaço. Pois é. A gente vai se cansar e vai querer desistir. Neemias demorou 52 dias a reconstruir os muros. Foi fácil? Acredito que não. Aquilo deve ter sido de sol a sol. Pessoas a trabalhar. Diz a palavra de Deus que Neemias tinha numa das mãos, a ferramenta para trabalhar e na outra a arma para se defender, porque os ataques vinham. Para nós não vai ser diferente. Nós vamos ter numa das mãos a ferramenta para reconstruir, que se chama Bíblia, e vamos ter na outra mão a arma para nos defendermos, que se chama Bíblia. Não é? Que a Bíblia é a nossa arma de defesa e de reconstrução. E nós vamos ter, se calhar, o cansaço a atacar-nos. Nós vamos, a meio, vamos resistir ao desânimo, mas nunca mais vamos ver o muro reconstruído. Porque tem o seu tempo. Não é no teu tempo nem no meu tempo. Se fosse no nosso, era já agora. Não é? A gente fazia assim, pum, já estava, não é? Porque Deus quer reconstruir o muro sem que fique lá nenhuma relvinha estranha. Vocês já viram como é aqui o nosso espaço, não é? Aqui há cerca de um mês, eu não vou dizer que nós tirámos as ervas daninhas todas, eu e ele e o meu amigo Alcemar. Eu não vou dizer que nós tirámos as ervas daninhas todas, mas devemos ter tirado 98% das ervas daninhas que havia no quintal. Ele teve 2 dias aí e eu depois ainda fiquei mais um outro dia. Uma por uma nós tiramos. Se vocês forem ver, já temos centenas novamente. Porquê? Porque elas vão aparecendo. O vento traz uma semente, um pássaro traz, um inseto traz.
Se o nosso muro tiver uma coisinha que seja uma ervinha lá, se não tiver limpo e purificado, a gente até consegue assentar o muro, mas essa ervinha vai começar a puxar, e daqui a algum tempo o muro rebenta novamente. Por isso vai demorar mais tempo que o que nós gostaríamos, porque a limpeza é o que demora mais. E quem é especialista de limpezas sabe que a limpeza demora. Para sujar é 5 minutos, é ou não é? A gente suja em 5 minutos. E para limpar, e aquilo nunca está como a gente gosta. O muro tem que estar limpo. Por isso é um processo que vai demorar para uns mais do que outros. E vai vir o cansaço. E este quinto ponto do cansaço, temos de estar preparados para isso. Se tu fosses um atleta e quisesses preparar para uma prova, como é que tu fazias em relação ao cansaço que ias ter na prova? Imagina, querias fazer agora a meia maratona, nem sei quando vai haver, aqui de Lisboa, que a gente atravessa a ponte, como é que tu fazias preparar para o cansaço? Começavas a treinar, não é? Se tivesses que fazer a caminhada de 100 metros a gente consegue, se calhar 2 km a gente já não consegue. Fazer aí uma prova qualquer de corrida ou de bicicleta, a gente tem que treinar, ninguém vai para a prova sem treinar. Então para esta reconstrução dos muros, a gente também tem que treinar. Começamos já a treinar como? Lendo a palavra de Deus. O nosso treino espiritual é o jejum. O nosso treino espiritual é a leitura da palavra. O nosso treino espiritual é ir ao Pai todos os dias, para não fazermos como aquele post que eu disse ao início, que o outro gasta 168 horas por semana e a gente 10 minutos. É difícil. Se a gente gastar 10 minutos a treinar para a meia maratona, acham que algum de nós vai fazer os 20 km? Vai, mas é de ambulância. Deitadinho, porque aquilo já começou. Mesma coisa. Ninguém consegue fazer a correr. Agora, se a gente treinar, também ninguém vai treinar os 20 km no primeiro dia. 500 metros. Ninguém vai começar a orar 10 horas. Se alguém conseguir orar 10 horas de uma vez, fantástico. A gente começa 10 minutos, depois meia hora, depois 1 hora, depois temos prazer em estar na presença do Pai, depois começamos a pôr um louvor enquanto estamos a ler a palavra, já não conseguimos ler a palavra porque começa o Espírito Santo a falar connosco e a gente tem que parar. E é assim que a gente treina para a reconstrução do muro. Porque nós vamos demorar semanas a reconstruir o muro. E vai ser uma guerra em que temos de estar preparados. Queres tu estar preparado ou queres desistir? Se quiseres desistir é tranquilo. Eu não quero desistir. Eu quero me preparar para o desânimo. Eu quero preparar o meu coração para as calúnias. Eu quero preparar o meu coração para a oposição. O meu coração é a minha mente. Eu quero preparar a minha casa para a guerra espiritual. Começando a guardar, começando a orar, a ungir. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tenho que ter cuidado a dizer isto para depois não ser mal. Porque a gente ao vivo é uma coisa e depois gravado fica de outra forma. Usar o óleo ungido para ungir a nossa casa é algo poderoso, ok? Nós temos esse exemplo na primeira Páscoa, que o Senhor mandou ungir os portais com o sangue do Cordeiro para que os primogénitos do povo judeu não fossem mortos pela última praga, não é? E isso é poderoso. Naquela altura não foi com óleo, porque ainda não havia a figura do Espírito Santo, ok? Foi com sangue, que representava o sangue de Jesus, que foi vertido anos mais tarde naquela cruz. E o Senhor já nos ministrou sobre isso até na Páscoa este ano de uma forma muito interessante. Portanto, ungir a nossa casa com óleo é poderoso, ok? Ungir como solução para todos os males e problemas já não é uma coisa que seja bíblica, começa a ser um ritual religioso, ok? Agora, o nosso filho chega da escola, o nosso marido chega do trabalho, a nossa esposa chega do trabalho e nós percebemos que ela está mal fisicamente, percebemos que há algo nela que ela própria, ela ou ele, reconhece que não está bem, nada de errado. Orarmos, porque nós temos autoridade para isso, orar sobre o cônjuge, orar sobre os filhos, orar, se necessário, ungir a área do corpo onde a pessoa não está bem. Não como um ritual, mas como uma direção de Deus, porque sabemos que é a unção do Espírito Santo que ali está. Ok? Portanto, orem nas vossas casas, avaliem. Hoje, por acaso, nós não temos aqui nenhum recipiente para poder levar o azeite, mas para a semana, o Senhor está-me a dar essa direção agora, deve fazer algum sentido, que Ele sabe todas as coisas. Nós iremos ter aqui um recipientezinho com óleo para cada um que queira levar para a sua casa e poder ungir uma vez por semana a ombreira da sua porta. Amém? Declarar que a sua casa é santificada. Porque, tirando quem mora numa moradia, num prédio mora muita gente. Num prédio entra muita gente. Se calhar nós, quando
quando entramos em casa, no nosso apartamento, quando abrimos a porta da rua, se calhar não declaramos que aquele prédio pertence ao Senhor, e se calhar há quem entra lá todos os dias e declara que ele pertence ao coisa e tal. Não é? Portanto, a gente às vezes não pensa nestas coisas, mas Deus está-nos a levar por aqui e Ele sabe com certeza alguma necessidade que nós temos. E então vamos dar esse primeiro passo, ungindo a nossa casa para a semana, porque nós temos essa autoridade. O Senhor diz na sua palavra, somos reis e sacerdotes. Claro que eu e a Sandra poderemos ir com todo o gosto, mas nós temos autoridade para fazer isso. Amém? O Senhor nos deu essa autoridade. Não é brincar com o óleo. É um momento de oração. É um momento em que a gente entrega a nossa casa ao Senhor e dizemos, hoje estou pronto para entrar nessa guerra. Hoje estou pronto para entrar nessa batalha. Porque hoje eu fui preparando a minha vida, eu fui-me purificando e o Senhor nos dá esse tempo para isso. Amém? Então, se estás pronto, eu queria te pedir que pudesses ficar de pé para eu poder ir orando por ti. Amém? Entregar este tempo. Porque nós vamos cear para selar este tempo. Para selar esta batalha em que nós estamos a entrar também. Amém? Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo o que nos levaste nesta manhã, Senhor, que nós nem sequer imaginávamos que iríamos por aí, Deus. Eu oro pela vida de cada um, Senhor, porque eu sei que hoje se tomaram aqui posicionamentos. Oh, Deus, que o inimigo não vai ficar contente, mas eu sei que ele logrou o teu coração, Pai. Eu sei que hoje houve tomadas de posição aqui, hoje houve alinhamentos, Senhor, hoje houve pessoas que entenderam que a reconstrução não vai ser fácil, mas estamos juntos nessa guerra. Pai, eu declaro hoje que, independentemente das circunstâncias que possa o mundo querer trazer, Pai, independentemente do desânimo, independentemente das calúnias, independentemente da oposição, independentemente do cansaço, independentemente da guerra espiritual, hoje há um povo que te diz, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida porque eu quero ter o meu muro reconstruído. Eu quero avançar, eu não quero ficar como eu estava, eu quero mais, Senhor. E hoje nós declaramos, meu Deus, declaramos que esse tempo vai ser selado também com a tua ceia, Senhor. Senhor, tu nos entregaste estes elementos. Através do teu Filho, através do Senhor Jesus, nos entregaste estes elementos. Nos entregaste o pão e nos entregaste o vinho. Este pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído por nós, foi triturado por nós, foi cuspido para que eu e tu pudéssemos hoje estar aqui com alegria. Foi humilhado para que eu e tu não fôssemos humilhados nem caluniados. E o seu sangue foi vertido para nós termos vida, para termos vida em abundância, para termos liberdade, para termos os nossos pecados redimidos, para que haja arrependimento verdadeiro no nosso coração e para que haja uma mudança de posicionamento em nós. E hoje, Senhor, nós apresentamos estes elementos a Ti e os consagramos, Pai, declarando, meu Deus, que queremos renovar a nossa aliança contigo. Repete comigo agora, Senhor Jesus, eu hoje renovo a minha aliança contigo. Eu reconheço que não posso sozinho construir a minha vida. Eu preciso que sejas o centro da minha vida. E eu hoje declaro que és o meu Senhor, que és o meu Salvador, que mesmo que eu tenha andado afastado da Tua presença, eu preciso dela, como a corça precisa da água. Eu louvo o Teu nome, Senhor Jesus, e te peço, renova essa aliança comigo hoje, para sempre, no nome de Jesus. Amém. Oh, Pai. Pai. Senhor, nós vimos ao Teu trono da graça nesta hora, Senhor. Como filhos,
que amam o Pai como filhos, que respeitam o Pai como filhos, que entendem a importância que é ter um Pai, que é ter uma autoridade na sua vida. Oh Deus! Senhor, vimos pedir que não entres em juízo connosco, Senhor. Vimos pedir que venhas derramar o Teu amor sobre a nossa vida, Pai. Vimos pedir perdão das nossas falhas, vimos pedir perdão do nosso pecado, Senhor, porque queremos cear em pureza. Queremos renovar a nossa aliança contigo em pureza, Deus. Oh, meu Pai. O Senhor Jesus nos mandou. O Senhor nos mandou fazer este memorial em memória dele, Pai. E é por isso que nós hoje estamos a cear, Senhor. Porque Ele deu a sua vida para que a gente tenha esse privilégio de cear. Ele deu a sua vida para que a gente tenha o privilégio de entrar na Tua presença, porque o véu se rasgou de alto a baixo, Deus, para que a gente possa entrar na Tua casa, Pai. E ao entrar na Tua casa, a gente possa fazer morada contigo e a gente possa, oh Deus, tomar o Teu colo e Te abraçar e ser abraçado por Ti, Senhor. Por isso Ele deu o Seu corpo moído. Por isso Ele se fez maldição naquele madeiro, para nós não termos maldição. Por isso Ele levou sobre Ele as minhas enfermidades e a dos meus irmãos. E hoje em liberdade, Senhor, nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor por cada um de nós, pelo Teu amor por mim. Mesmo sabendo que eu ia falhar tanta coisa, Senhor. Tu acreditaste que valia a pena. E hoje nós comemos este pão, declarando cada pedrinha do nosso muro é simbolizada pelo corpo de Jesus. Que quando nós estivermos a pensar em desistir, em desânimo, cansados, a gente se lembre que o sacrifício que Ele fez na cruz não foi em vão. Foi para que a gente possa reconstruir os nossos muros, fechar as nossas portas. Que a gente também tenha 12 portas na nossa vida, que são o governo do Senhor Jesus. Não é preciso ter portas físicas, mas que o governo da nossa vida esteja entregue ao Senhor Jesus. Que hoje, ao comermos este pão, Senhor Jesus, eu Te entrego o governo da minha vida, para hoje e para sempre. No nome de Jesus. Podemos comer. Oh Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, ó Deus. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. De igual modo, nós tomamos o cálice e declaramos que o sangue de Jesus está sobre a nossa cabeça, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Que este sangue venha hoje sobre nós, trazendo cura, trazendo restauração. Que este sangue possa limpar toda a impureza, toda a erva, toda a raiz de iniquidade que possa estar no nosso muro e no nosso coração e que nos impede a reconstrução plena do muro. Que hoje cada raiz seja quebrada pelo poder do sangue de Jesus, retirada completamente, sem ficar um pedacinho que seja, uma semente que seja, mas que a semente de vida entre na nossa vida ao beber este sumo. Senhor Jesus, obrigado por cada gota daquele sangue foi por minha causa. E eu hoje me aproprio desse sangue, dessa pureza, dessa cura e dessa restauração ao beber este copo. Assim eu declaro, no nome de Jesus. Podemos beber. E adoro ao Senhor. Não te preocupes com o copo, guarda o copo, segura o copo, pousa o copo. Não percas Deus agora. Amém. Estou voltando à essência da adoração. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa
pelo que eu fiz dela, onde a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que tu tens para nós. Tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que tu tens para nós. Tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido que tu tens para nós. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, por cada dádiva que os teus filhos trouxeram, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Nós oramos declarando, Senhor, que da mesma forma que os muros vão ser reconstruídos com sucesso, as nossas finanças não faltará nada do que é necessário para a nossa casa, Pai. Oramos declarando, Senhor, que não faltará farinha na amassadeira, oramos declarando que não faltará óleo na botija, Deus. Não faltará para nós, nem para usar, para abençoar aqueles que precisam. Não interessa, Senhor, se eles já conhecem Jesus ou não conhecem Jesus. Se não conhecem, vão conhecer através da nossa dádiva e da nossa oferta, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque neste tempo não nos deixaste faltar nada e não nos deixarás faltar ainda. Eu estou certo, Senhor. E nós oramos declarando a Tua prosperidade sobre as nossas vidas, para que o Teu reino possa crescer, para que a nossa casa possa acolher aqueles que precisarem de ser acolhidos, meu Deus. Declaramos, Senhor, que és Senhor também das nossas finanças. E Tu sabes tudo o que nós temos e tudo o que nós precisamos. E nós não precisamos de tudo aquilo que temos, portanto é para usar no Teu reino, Senhor. Muito obrigado por esse entendimento, muito obrigado porque nos dá um coração grato, muito obrigado porque entendemos a alegria que há em dar é muito maior do que a alegria que há em receber, Senhor. Louvamos o Teu nome por isso também, Senhor. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós nesta semana, neste mês, até ao final dos nossos dias ou até que o Senhor Jesus volte. Tenha um mês de junho fantástico, abençoado, na presença de Deus. Tenha uma semana maravilhosa, um feriado maravilhoso, mas não te esqueças, Deus em primeiro lugar, Deus como centro da nossa vida e o restante nós escolheremos com alegria e com paz.
Que o Senhor te abençoe. Vai em paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.